Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson e eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, ele vai falar com você nessa manhã. Eu já falei, irmãos, aqui no canal, que existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Irmãos, eu sempre falo isso, sempre que possível. Por quê? Porque, irmãos, hoje em dia, principalmente as pessoas mais jovens, as pessoas da nossa geração, da geração atual, da minha geração, elas não acreditam muito em batalha espiritual. E tem pessoas, irmãos, que não acreditam nem mesmo que exista demônios, principados, potestades. Tem pessoas, irmãos, que não acreditam que existe uma guerra espiritual acontecendo. Mas, irmãos, a Bíblia, ela deixa isso bem claro. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que a nossa guerra não é contra sangue e nem carne, mas contra os principados e as potestades do mundo espiritual. Então, irmãos, nós não podemos negar que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Mas o inimigo, irmãos, ele quer exatamente isso. Ele quer que nós pensamos que não existe batalha espiritual, que não existe principados, que não existe potestades, que não existe uma guerra acontecendo nas regiões celestiais. Por quê, irmãos? Por que, que o inimigo ele quer que nós pensamos que não existe uma batalha espiritual? Porque, irmãos, assim fica mais fácil ele de agir na vida das pessoas. É igual numa partida de futebol. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo essa mensagem já assistiu uma partida de futebol. Irmão, são duas equipes. Uma equipe tentando fazer gol na outra. E quando uma equipe ela está com a bola, ela está atacando, tem defensores para defender o gol, para impedir o outro time de fazer o gol. Enquanto um time está atacando, o outro time tenta defender o seu gol, tenta proteger o seu gol. Mas agora, irmãos, eu quero que você imagine comigo que só tem um time em campo. E esse time, ele está avançando para fazer o gol. Como só tem ele no campo, ele vai conseguir fazer o gol tranquilamente. Por quê? Porque não tem ninguém protegendo o gol adversário. Não tem ninguém protegendo o gol que esse time está atacando. Então, irmãos, é muito mais fácil um time fazer um gol quando no time adversário não tem um goleiro, não tem um zagueiro. Um zagueiro, para quem não sabe, é aquele jogador que trabalha na defesa, atua na defesa para defender o seu gol. E é exatamente isso, irmãos, que acontece quando a pessoa ela não acredita que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra acontecendo. Quando a pessoa, irmãos, ela não acredita que existe uma guerra no mundo espiritual, isso facilita as coisas para o inimigo. Porque o inimigo, irmãos, tem muito mais liberdade para trabalhar na vida de uma pessoa que não acredita que ele existe, que não acredita que tem uma guerra no mundo espiritual. Então, irmãos, é muito mais fácil para o inimigo atuar na vida de uma pessoa quando ela não acredita que ele existe, que exista demônios, que exista principados e potestades. Fica muito mais fácil para o inimigo operar na vida da pessoa que acredita que ele não exista. Porque se a pessoa ela não acredita que exista um mover das trevas na vida dela, essa pessoa ela não vai orar repreendendo o inimigo. Porque, irmão, se a pessoa ela não acredita que exista o mover das trevas na vida dela, ela não vai orar repreendendo. Ela não vai orar cancelando as obras do inimigo na vida dela. E é exatamente, irmãos, isso que o inimigo ele quer. Que nós não oremos repreendendo. Que nós não acreditemos que existe um agir das trevas. Que não exista uma batalha no mundo espiritual. Mas, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele repreendeu o inimigo. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que vai ajudar você a entender um pouco sobre o mundo espiritual.
Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele repreendeu o inimigo. Acompanhe comigo, irmãos, o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, que vai dizer o seguinte: Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Olha só, irmãos, essa passagem que eu li com vocês aqui neste momento é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que você conhece. Essa passagem que vai nos contar de quando Jesus ele vai ao deserto e fica em jejum durante 40 dias e 40 noites. E nesse período, irmãos, que Jesus ele fica ali no deserto, jejuando, o inimigo, o próprio diabo, ele vem para tentar Jesus. Ele tenta Jesus 3 vezes. Mas, irmãos, eu li somente aqui o versículo 8, que vai falar sobre a terceira vez que o inimigo ele tenta Jesus. Né? A palavra do Senhor vai dizer que o diabo ele leva Jesus a um alto monte e o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo. E ele fala com Jesus o seguinte: tudo isso aqui será seu, se você prostrar e me adorar. Mas a resposta, irmãos de Jesus, foi a seguinte: adore somente a Deus e sirva somente a Ele. Mas, irmãos, antes de Jesus ele dar essa resposta ao diabo, ele fala algo muito importante e que muitas das vezes nós lemos o texto, mas nós não notamos, nós não percebemos isso. Lá no versículo 10, Jesus, ele dá uma ordem ao diabo. Ele fala o seguinte: vai embora, Satanás. Ele dá uma ordem, irmãos, para o inimigo se retirar. Enquanto Jesus, ele não deu a ordem para o inimigo se retirar, para o inimigo se afastar, o inimigo ele não foi embora. O diabo, irmãos, ele não foi embora enquanto Jesus ele não expulsou. Enquanto Jesus ele não deu uma ordem de retirada ao inimigo, o inimigo ele não foi embora. Irmãos, nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Nós precisamos repreender o inimigo. Nós precisamos expulsar o inimigo. Porque, irmãos, enquanto você não expulsar, o inimigo ele vai ter uma certa influência na sua vida. Irmãos, eu não estou falando de possessão, porque possessão é diferente da pessoa ser influenciada. Quando a pessoa ela está possessa, algo dentro dela está controlando ela. Mas quando a pessoa ela está sendo influenciada, é porque tem alguém tentando persuadi-la. Tem alguém tentando convencer a outra pessoa de fazer aquilo que ela quer. Então, irmãos, tem diferença da pessoa estar sendo influenciada e da pessoa estar sendo possessa. São coisas diferentes. E o inimigo, irmãos, ele tentou influenciar Jesus a fazer o que ele queria. Mas Jesus, irmãos, ele não deu ouvidos ao diabo. Jesus, ele deu uma ordem de retirada ao inimigo. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, rapidinho, para nós orarmos. Irmãos, teve uma vez que eu comecei a sentir uma infelicidade, uma tristeza. Irmãos, assim, do nada. Eu estava bem, eu estava vivendo a minha vida normalmente, irmãos, e começou a gerar dentro de mim uma tristeza, uma angústia, um princípio de depressão. Não chegou a ser uma depressão de fato, mas chegou a ser um princípio de depressão. Eu comecei, irmãos, a não ver mais sentido na vida. Eu comecei a me perguntar por que, que eu estava sentindo aquilo. Porque de uma hora para outra eu estava bem, aí eu comecei a ficar mal. E depois, irmãos, de alguns dias não, algumas semanas daquela maneira, daquele jeito, Deus, irmãos, ele me deu uma direção. Ele falou: ora repreendendo toda infelicidade, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade. Repreende toda inveja.
Irmãos, e foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a orar repreendendo, expulsando a infelicidade, repreendendo a melancolia, a tristeza, irmãos, depois que eu orei, eu me senti bem melhor. Irmãos, eu fiquei semanas daquela forma, daquele jeito. Mas no momento em que eu orei repreendendo todo o agir do inimigo na minha vida, aí sim, irmãos, as coisas melhoraram. Irmãos, nós temos que orar repreendendo o agir do inimigo das nossas vidas. Não é porque, irmãos, você é crente 10, 20, 30 anos, que você não precise mais orar repreendendo o inimigo. Não, irmãos. Nós temos que orar repreendendo o inimigo sempre. Porque o inimigo, irmãos, ele tentou até mesmo o próprio Senhor Jesus. Irmãos, se até Jesus ele foi tentado pelo inimigo, o inimigo tentou desestabilizar Jesus, fazer Jesus pecar, fazer Jesus retroceder. Irmãos, com nós também não vai ser diferente. O inimigo ele vai tentar nos derrubar. O inimigo vai tentar nos enfraquecer. O inimigo vai tentar nos fazer sentir fraqueza. Vai tentar nos deixar ansioso, depressivos. Mas, irmãos, nós temos que repreender todo o agir do inimigo nas nossas vidas. E é exatamente isso, irmãos, que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos orar repreendendo todo agir, toda influência do inimigo nas nossas vidas. Irmãos, não tenha medo de orar, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. O inimigo, irmãos, ele tem sim poder. Ele tem poder, ele tem influência, mas Deus, irmãos, ele tem todo o poder. E nós vamos clamar aqui o nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus tem mais poder do que qualquer influência maligna. Amém? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore repreendendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem. E também pedimos ao Senhor, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. Ó Deus, nos perdoa porque muitas das vezes nós deixamos de reconhecer que existe um mover do inimigo no mundo espiritual. E Deus, quantas pessoas estão andando fracas, desanimadas, abatidas, por estar deixando ser influenciada pelo inimigo? Quantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo com infelicidade, com depressão, com ansiedade, até mesmo com algumas doenças físicas. Mas, ó Deus, ela acha que aquilo tudo é normal. Deus, nós sabemos sim que isso pode ser algo normal, mas nós também, ó Pai, não descartamos que o inimigo, ele possa estar fazendo isso. É por isso, ó Pai, que nós repreendemos pelo Teu nome, pelo nome do Senhor Jesus, toda ação do inimigo nas nossas vidas. Ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Toda ação do diabo, toda ação do adversário. Ó Deus, tudo aquilo que está atingindo a nossa vida espiritual, toda ação do inimigo na nossa vida espiritual, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Toda ação do inimigo na nossa vida sentimental, nós repreendemos pelo nome do Senhor Jesus. Ó Deus, na nossa saúde, nós repreendemos, ó Deus, toda enfermidade, todo mal-estar, que muitas das vezes pode ser espiritual. Senhor Deus, nós sabemos que existem doenças, ó Pai, que são normais, são físicas, são por falta de vitaminas, ou são porque algumas células não estão funcionando corretamente no nosso corpo. Mas nós entendemos, ó Pai, também que o inimigo, ele age para atingir a saúde das pessoas. Mas nós repreendemos aqui, ó Pai, toda a influência do mal na nossa saúde. Sai enfermidade, sai doença em nome do Senhor Jesus. Deus, toda a influência do inimigo na nossa família. Ó Deus, essa pessoa que está sempre brigando com seus familiares, que está sempre brigando com seus entes queridos, não tem paz na sua casa, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Quando chega em casa é só briga, é só discussão. Deus, nós repreendemos todo o agir do inimigo na nossa família. Nós repreendemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos. Satanás bata em retirada neste momento, em nome do Senhor Jesus. Todo mal que está atingindo a nossa casa caia por terra em nome de Jesus.
Ó Deus, a nossa vida ministerial. Nós sabemos, Senhor Pai, que o inimigo, ele tem fúria daquelas pessoas que fazem a obra do Senhor. E ele luta, ó Deus, para que ministérios venham acabar. Nós repreendemos isso em nome do Senhor Jesus. Cai por terra toda depressão, toda ansiedade, toda vergonha, toda timidez, todo medo. Ó Deus, porque medo não vem do Senhor. O Senhor não é um Deus medroso. Nós sabemos que o medo é causado pelo inimigo. Nós repreendemos, ó Pai, todo medo em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, Deus, que tem medo de fazer coisas simples, coisas básicas. Ó Deus, e muitas das vezes ela acha que isso é genética, ela acha que isso é o estilo dela. Não. Deus, nós repreendemos toda a influência do inimigo na vida dessa pessoa. Medo caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Deus, nos ajude a sempre guerrear contra o inimigo, contra o adversário. Nos reveste, ó Deus, de toda a armadura de Efésios 6. Nos cobra, Deus, com tua proteção. Nos ajude a ficar vigilantes e preparados para a batalha. E a sempre orar, ó Deus, ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha repreender todo o mal. Deus, essa é a minha oração que eu faço aqui neste momento. Crendo, ó Deus, que o Senhor já nos deu a vitória por intermédio do teu Filho, Jesus Cristo. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Irmão, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, evoluir. E não somente por isso, para que você também venha ser notificado quando esses vídeos eles forem postados todos os dias, às 7 horas da manhã, ter oração da manhã aqui no canal. Então se inscreva para que você venha estar recebendo esses vídeos. Irmãos, não se esqueça de sempre fazer essa oração de guerra espiritual. Mande embora, irmãos, todo o mal da sua vida e viva na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo. Amém? Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.